Olá, boa noite. Live terapia da semana, véspera de feriado, terça-feira. Hoje é 14 de novembro. Muito boa noite. Todo mundo que tá chegando aqui, sejam bem-vindos. Salomé, tudo bom? Bira, boa noite. Otávio, boa noite. Tudo bem, Bira? Quanto tempo? Giovanni, boa noite. Júnior, não sei como é que pronuncia. É Leica? É isso, Júnior, boa noite. Bem-vindos, pessoal. Vamos lá, véspera de feriado, né? Deixar a plataforma avisando o pessoal. Enquanto isso, eu vou colocar aqui nos comentários, vou tentar fixar aqui o tema da live de hoje. Vamos lá. Como parar de viver de migalhas afetivas? Deixa eu fixar o comentário. Acho que agora foi. E aí, gente, tudo bem com vocês? Animados pro feriado no meio da semana? Amanhã, quarta-feira? Quem quiser me dizer de onde que estão falando, todo mundo aqui do sul, porque aqui tá ok, né? O resto do país, nossa, o calor tá surreal, né? A gente aqui no sul tá de boa aqui. Bem tranquilo por enquanto, só a chuva que pegou pesado no final de semana, agora tá tudo bem, né? Bom, gente, enquanto a plataforma vai avisando, vamos começar. Obrigada pela presença de quem tá aqui, quem vai acompanhar depois. Eu sempre deixo a live salva lá no meu canal, tanto do Instagram, do Vida Bem Feliz, quanto no YouTube. Então, quem quiser rever, quem quiser encaminhar, aproveita e pode clicar no aviãozinho aqui embaixo e encaminhar para alguém. Oi, William, boa noite, tudo bem? E hoje, então, o tema que foi, na verdade, da enquete que eu fiz semana passada, né? Esse tema eu tinha perdido da semana passada, a gente falou na semana passada um tema e eu deixei para essa semana falar, então, como parar de viver de migalhas afetivas. Quem aqui já passou por isso ou tá passando? Ei, me contem. Mário, boa noite. Acho que todo mundo aqui, né? Eu acho que não tem ninguém que já não tenha passado por isso em algum momento. E que quando a gente tá vivendo essa situação, às vezes parece impossível, né? Conseguir sair desse padrão, desse ciclo vicioso, porque é um vício realmente. E como que a gente faz para sair disso? Como que a gente toca a nossa vida adiante? Porque às vezes a gente vem num ciclo de repetição de tantas migalhas ali ou de tantos relacionamentos indignos que parece que é só isso que existe, né? Se alguém quiser comentar aqui se já passou por isso, está passando, está desacreditado, hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Eu vou trazer aqui 5 dicas, né, que pode ser um passo a passo para quem está vivenciando isso conseguir sair desse ciclo aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu sou psicoterapeuta holística, fico aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já tem mais de 10 anos que eu sou psicoterapeuta holística e mais de 20 anos que eu atuo na área da espiritualidade. Tem um longo caminho aí nessa área e ao longo do tempo eu fui me especializando em algumas técnicas das áreas das terapias energéticas e cada vez mais eu fui direcionando o meu trabalho, me especializando na área de relacionamentos afetivos. O Bira falou que é raro, mas acontece sempre. Então hoje, Bira, vamos ver um passo a passo para sair dessa dinâmica das migalhas afetivas, tá? Bom, gente, para começar falando sobre como parar de viver de migalhas afetivas, né? A gente precisa, primeira coisa, entender que para uma relação afetiva existir, precisa existir duas coisas para que essa relação efetivamente possa estar presente. É preciso que exista amor e sabedoria. Então, salva aí. Para uma relação afetiva de verdade existir, é imprescindível que haja amor e sabedoria. Só uma das coisas, só amor ou só sabedoria, ela não vai funcionar. Sabe por quê?
Porque amor é a consciência com a nossa unificação, com a nossa essência, com o Criador, né? Com o todo, com a fonte divina. O amor é isso, é essa unificação. Agora, só o amor não é suficiente para uma relação afetiva existir, sabe por quê? Porque sabedoria é a gente entender a ordem das coisas, é entender a razão, é ter o conhecimento. Então, se eu tenho somente amor e não tenho sabedoria, se eu tô só com esse sentimento de unificação com a fonte, com todo, com o Criador, mas eu não tenho a sabedoria, eu não tenho esse conhecimento, eu não entendo sobre a ordem das coisas, a razão por trás, eu não tenho a racionalidade, eu tô só na emoção, não tem como uma relação afetiva existir. Da mesma forma, se eu tiver só no conhecimento, só na sabedoria, né, só na razão, mas eu não tenho o sentimento do amor, a emoção, também não vai existir. É preciso que ambos, tanto amor quanto sabedoria, coexistam para que uma relação afetiva saudável realmente se desenvolva e que a gente vá então conquistando o aprimoramento espiritual. Porque a relação afetiva, o objetivo de uma relação afetiva é isso, é a gente adquirir o aprimoramento espiritual. É para isso que uma relação afetiva serve, porque a gente vai, como eu já falei nas últimas lives, nos trabalhando individualmente, né? Enquanto indivíduos ali, e enquanto casal a gente vai também evoluindo para que haja esse aprimoramento, essa evolução no sentido espiritual, enquanto a gente vai elevando a nossa frequência vibratória. Esse é o objetivo de uma relação afetiva. Qualquer coisa fora disso não é uma relação afetiva saudável, pode ser qualquer outra coisa, mas que não é amor. Por quê? Porque o contrário do amor é o apego. E aí, se a gente olhar a palavra apego, a gente percebe que no meio tem a palavra ego, né? Apego, o final é o ego, não é? Então, é totalmente o oposto do amor, o apego, né? Porque daí é uma relação totalmente baseada no ego, apenas naquilo que é de interesse meu, ou interesse do outro, ou qualquer tipo de interesse, mas que não é amor. Então olha que interessante, né? Se a gente lembrar disso, que o oposto do amor é a palavra apego e que termina com ego, apego, né? Ego, a gente percebe que isso tá muito longe de ser amor, né? Deixa eu pegar minha cola aqui, que como vocês sabem, esse horário das 21 horas, como eu canso de falar, a minha mente não funciona mais, né? Porque eu acordo às 5 da manhã todos os dias. E mesmo amanhã que é feriado, eu também irei acordar às 5 da manhã, porque amanhã de manhã, apesar de ser feriado, eu vou atender meus clientes de psicoterapia normalmente. Então, amanhã acordarei às 5 da manhã também. Uma coisa importante pra gente lembrar, principalmente quando a gente está passando nesse ciclo de migalhas afetivas e que às vezes é tão difícil sair disso, é que nós não somos objeto, nós somos sujeito. Porque quando a gente está vivendo essa dinâmica de migalha afetiva, quando a gente está se submetendo a viver uma dinâmica assim, geralmente a gente está sendo confundido, ou a gente mesmo se coloca numa posição como objeto, e nós não somos objetos, nós somos sujeito. A gente não precisa ter utilidade para alguém. Anota isso, que isso faz toda a diferença. Se a gente percebe que a gente está servindo apenas como utilidade para alguém, pode ter certeza que a gente está vivendo numa relação de migalha afetiva e que é preciso sim que a gente aprenda a se retirar. Porque a outra pessoa, ela vai gostar ou ela deveria gostar de quem nós somos na nossa essência, pela nossa autenticidade e não pela utilidade que nós proporcionamos para ela. Quando nós temos uma utilidade para essa pessoa, quando ela nos enxerga como uma utilidade, nós estamos baseando a nossa dinâmica relacional no ego e não no amor, como eu falei antes. Então, esse é um grande insight para a gente fazer aí um inventário, como eu falo, da nossa relação e perceber se eu tô tendo uma utilidade para essa pessoa, ou seja, ela não me enxerga na minha autenticidade, com quem eu sou, ela não tem interesse real, genuíno em me conhecer
mais em se aprofundar na minha personalidade, mas ela tá interessado ou interessada na minha utilidade, naquilo que eu proporciono para ela, não em quem eu sou de verdade. Essa é uma grande dica que faz toda a diferença, a gente ficar atento a esse sinal. Nós não somos objetos, nós somos sujeito, né? Então, pra gente investir o nosso tempo, pra gente investir a nossa energia, pra gente investir o nosso afeto, é necessário que haja reciprocidade. Essa palavrinha, né? Oi, Ganzi, tudo bem? Quanto tempo? Reciprocidade é tudo. Então, se a gente percebe que não está tendo reciprocidade, se eu tô me doando mais, se só eu procuro, se só eu mando mensagem, se só eu vou atrás, se só eu que convido, se eu que faço e não tenho essa reciprocidade, a gente está realmente vivendo uma dinâmica de migalha afetiva, né? Então, para que eu invista o meu tempo, a minha energia, o meu afeto, é necessário que haja reciprocidade. Se não tá vindo essa reciprocidade da outra parte, é preciso então que eu diminua o meu investimento de tempo, de energia e de afeto e que eu observe a outra pessoa fazer a parte dela, que eu observe se vai ter reciprocidade, senão eu vou diminuindo, né? Eu vou parar de investir meu tempo, minha energia e meu afeto, porque senão sim eu vou continuar vivendo uma relação de migalha afetiva, né? Outra coisa que eu anotei aqui que é importante a gente lembrar. A função de um relacionamento, de uma relação afetiva, é para colocar asas nas nossas costas para a gente voar. E não para colocar uma âncora na gente para a gente afundar. Então aí também é uma outra dica, né? Como eu falei da utilidade, é a gente observar. Será que nessa relação que eu tô vivendo aqui, eu sinto que é como se eu tivesse asas nas minhas costas e que eu posso voar, que eu me sinto mais livre no sentido de dar voos mais altos, né? Que eu tenho um apoio e tal, ou eu sinto que eu tenho uma âncora que me afunda? Então, o objetivo de uma relação afetiva é colocar asas para que a gente voe, né? Tanto nós quanto o nosso parceiro, para que a gente se ajude, para que a gente evolua, para que a gente melhore. Se eu começo a sentir que tem uma âncora, como se estivesse me puxando para baixo, também é um outro indício de que tem algo que está totalmente fora de lugar nessa relação, né? E para isso, a gente precisa criar repertório afetivo para que a gente possa aprender a identificar esses sinais e conseguir se retirar de relações que são indignas para parar, então, de aceitar essas migalhas afetivas caso a gente esteja num processo assim. Então, a gente precisa, sim, se preparar, se autoconhecer e ir desenvolvendo esse repertório afetivo para que a gente saiba se retirar de situações assim, né? A gente não pode mentir para nós mesmos. E aí, gente, a nossa intuição sempre sabe, né? Se eu perguntar aqui, principalmente nós mulheres, nós mulheres temos uma intuição fortíssima, mas os homens, se trabalharem também nesse processo de autoconhecimento, também podem parar e prestar atenção na sua própria intuição, porque a nossa intuição nunca mente. Então, se eu estou na dúvida, se eu estou ali vivendo uma relação indigna, se eu não tenho ainda certeza se eu estou aceitando migalha ou não, né? Uma coisa que a gente pode fazer é silenciar, entrar em contato com a nossa intuição e perguntar pra gente mesmo, né? Eu tô me sentindo feliz nessa relação? Eu tô me sentindo segura ou seguro nessa relação? E aí esperar que a nossa intuição traga essa resposta, porque a gente não tem como mentir pra gente mesmo. A nossa intuição sempre sabe. E quando a gente for responder essa pergunta ou essas perguntas, né, se eu estou me sentindo feliz ou eu estou me sentindo seguro ou segura, não apenas no momento que a gente está com a pessoa. Isso é importantíssimo também a gente lembrar ou anotar. Durante todo o processo, não apenas naquele momento, né? Vamos supor, eu saio, me encontro com a pessoa uma vez na semana, vamos supor. Mas daí os outros 6 dias que eu tô longe da pessoa, como que eu me sinto? Eu me sinto tranquila ou tranquila, eu me sinto segura, eu me sinto em paz, ou eu me sinto ali num vulcão emocional, numa montanha-russa emocional, eu fico angustiada, eu fico insegura, eu fico triste, eu fico com aquele monte de coisa que eu não sei o que tá acontecendo. Então, esse
esse também é um grande indício para a gente ficar atentos, né? Como que eu me sinto com essa pessoa? Não apenas quando eu estou com ela, mas quando eu estou longe dela. Porque aí a gente também já começa a ter um parâmetro. Eu tô ok, eu tô me sentindo tranquilo, eu tô me sentindo seguro. Ou não, eu tô sempre ansioso, eu tô sempre angustiado, eu tô sempre naquela aflição sem saber o que vai acontecer, né? Eu tô sempre ali à espera quase que de um milagre. Então a nossa intuição nunca mente. É importante que a gente se conecte com ela, com essa intuição, e que a gente vá respondendo essas perguntas pra gente mesmo, né? E aí, gente, se a gente tá dando o melhor que a gente pode, o mais sofisticado afetivamente falando, eu tô ali me dedicando, eu tô sendo a melhor pessoa que eu posso ser, eu tô dando ali o meu melhor pro outro, né? Eu tô afetivamente sendo extremamente sofisticada, eu não posso permanecer onde eu não recebo isso também. Porque isso é estar numa situação indigna. Se eu tô doando o meu melhor, eu tô investindo meu afeto, meu tempo, minha energia, eu preciso receber de volta na mesma proporção daquilo que eu tô doando. Se eu não estou recebendo de volta, e como eu falei antes, não tá tendo essa reciprocidade, eu preciso ir diminuindo isso e observar. E se não vem essa reciprocidade, eu não tô recebendo aquilo que eu tô doando, eu preciso sim, como eu falei antes, desenvolver repertórios, né, afetivos para que eu me retire dessa relação indigna, que eu identifique que isso é uma relação indigna e que eu saiba me retirar disso o quanto antes, né? Porque o nosso maior ativo aqui é o nosso tempo. A gente não tem tempo a perder. Então, o nosso maior ativo aqui nesse plano é o nosso tempo. Se nós não olhamos para isso e nós estamos perdendo tempo, a gente está perdendo o nosso maior ativo. Porque tempo a gente não recupera mais. É a única coisa que a gente não recupera mais. Então a gente precisa sim ficar atentos e ser guardiões das nossas vidas, né? O tempo a gente realmente não tem como recuperar. E para isso é preciso que a gente lembre de 3 As, tá? Autorresponsabilidade, autoconhecimento e ação. Oi, Elô, boa noite, tudo bom? Então, para que eu identifique se eu tô vivendo essa relação de migalha afetiva, como eu falei, primeiro eu preciso ter autorresponsabilidade comigo, com a minha vida. Como eu falei, o tempo é o nosso maior ativo que a gente não recupera mais. Então, eu preciso ter autorresponsabilidade. Sou eu que sou guardiã da minha vida, ou guardião da minha vida, e eu me responsabilizo pela minha vida. Eu não entrego a minha vida na mão do outro. Eu preciso ter autorresponsabilidade. Para isso, eu preciso do 2º A, que é ter autoconhecimento. Então, como eu falei antes, eu preciso ir desenvolvendo esse repertório afetivo. Eu preciso estar atento à minha intuição que não mente, né? A minha intuição vai me responder essas perguntas. Eu preciso observar os sinais da reciprocidade, como eu falei, e isso tudo eu vou desenvolvendo no autoconhecimento. Então, a partir do 1º A, da autorresponsabilidade, do 2º A, que é o autoconhecimento, eu vou para o 3º A, que é o A de ação. A partir disso, eu tomo as ações necessárias para que, se tá ok, eu continue nessa relação, ou pelo menos eu ainda avalio se eu continuo mais um tempo, mas se está indigno, eu me retiro dessa dinâmica relacional, porque eu sou responsável pela minha vida e eu não posso entregar minha vida na mão de outra pessoa. Então, olha só, autorresponsabilidade, autoconhecimento e ação. 3 As também para anotar. Outra coisa que eu queria falar. Uma frase que eu escuto muito, principalmente dos meus clientes, né, que eu atendo, tanto homens quanto mulheres, é que às vezes a gente passa por um ciclo de repetições, de muitas frustrações afetivas, ou a gente tá nesse padrão, né, vivendo essas migalhas afetivas, e às vezes, né, a gente deixa de acreditar que isso que uma relação saudável exista, o que é pra mim. Aí a gente vem com as crenças de não merecimento e tudo mais. Então, gente, assim, uma relação saudável ela existe, obviamente. Eu até já comentei nas últimas lives sobre isso.
E só que muitas vezes quando a gente vem nesse padrão de repetição e a gente não enxerga, aquilo que eu não enxergo não existe para mim. Então, se eu nunca vivi uma relação saudável, se eu não tenho conhecimento, né, que isso existe, se eu não tenho referências próximas a mim, ou que, né, que eu tenha conhecimento de que as pessoas estão em relações saudáveis, em relações de afinidade, né, de alma, como eu falo, daqui a pouco eu entro nessa crença de que isso não existe, de que não é pra mim, que não é verdadeiro. E na verdade, novamente, aquilo que eu não enxergo não existe pra mim, mas não quer dizer que não exista. E sim, existe. Mas para isso, novamente, eu preciso fazer um trabalho interno comigo para que eu possa modificar padrões, crenças, que eu saiba me retirar de situações indignas, dessas relações que eu tô falando, né? Se a gente tá vivendo aí uma relação de migalhas afetivas, eu preciso ter responsabilidade pela minha vida, preciso identificar isso e preciso tomar ação de sair disso para que eu possa me abrir para lá na frente viver uma relação saudável. Porque sim, existe, mas aquilo que eu não enxergo, para mim não existe, né? Mas não quer dizer que não existe para mim, né? Se eu não tô enxergando, né? Se é invisível para mim, mas não quer dizer que não exista, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí no chat. Outra questão que eu anotei aqui. O Giovanni colocou, a gente acaba desacreditando. Exatamente, é isso que eu falei, né, Giovanni? Porque às vezes a gente vem nesse ciclo de repetição. A gente vem num ciclo, às vezes, de determinado padrão, né? No caso de migalhas aqui afetivas, ou um outro padrão até que eu comentei, acho que foi semana passada ou na outra semana. E aí a gente vem repetindo certos padrões, mas são crenças que a gente traz. E para isso que é muito importante que a gente faça o processo de autoconhecimento, para que a gente mude esses padrões e que atraia aquilo que nós somos. Lembra que eu falei, acho que foi semana passada que eu falei, né? Que se eu tô num ciclo de descrença ou num ciclo que eu vim ali de muitas relações ruins e eu não me trabalho e eu já engato num próximo relacionamento, o que eu vou atrair? Mais do mesmo. Se eu terminei um padrão denso, ruim, enfim, de tudo que não serve, né? Como, por exemplo, aqui migalhas afetivas, eu vou acabar atraindo mais do mesmo se eu não fizer um detox, se eu não parar pra me olhar, se eu não fizer um processo de autoconhecimento, se eu não evoluir, se eu não entender os meus contornos, os meus limites, né? Então, é importante que a gente trabalhe, né? Os 3 A's que eu falei, autorresponsabilidade, autoconhecimento, ação, faça um detox para então eu depois entrar numa outra relação e já agora com muito mais conhecimento eu já não vou estar ou não vou me manter dentro de uma relação indigna. É importante que eu passe por esse processo de autoconhecimento. A Elo falou, quando o outro não corresponde, isso é viver de migalhas? Exatamente, Elo. A gente começou bem no inicinho falando que uma palavrinha chave é reciprocidade, né? Então, para que eu invista meu afeto, meu tempo e minha energia, é preciso que exista reciprocidade. E aí, se eu tô ali investindo meu tempo, meu afeto, minha energia, e eu vejo que não tá tendo reciprocidade, eu vou diminuindo né, o meu investimento de tempo, energia e afeto e vou perceber se vai ter reciprocidade da outra parte. Se não tem, sim, eu estou vivendo de migalhas afetivas, onde só eu estou doando, eu estou ali, vamos supor, só eu procuro, só eu mando mensagem, só eu vou atrás, só eu me dou e não vem nada em troca, não vem essa reciprocidade, então sim, eu estou vivendo de migalha afetiva. E isso é uma relação indigna, porque um relacionamento afetivo é uma troca, né? Lembra que a gente comentou, fora de ordem, não existe relação afetiva, né? Quando um doa e o outro recebe, é relação de pais e filhos, né? Geralmente os pais doam e os filhos recebem. A relação afetiva de casal é uma relação de troca equilibrada. Às vezes um dá um pouco mais, depois o outro e a gente vai indo. Se eu só dou e o outro não vem nada em troca, eu tô aceitando viver de migalhas numa relação afetiva, isso não funciona. Então, eu preciso me retirar da relação se não tem reciprocidade, né? Se a outra pessoa não está disposta e disponível a retribuir, eu preciso entender o meu limite, me valorizar e sair dessa relação indigna, né?
Outra coisa que eu anotei aqui. Um relacionamento são dois campos energéticos que se unem. Então, aqui a gente sempre amplia, né? A gente fala muito além aqui do corpo carnal, do físico aqui. A gente sempre amplia para esse corpo energético ou espiritual. Então, numa relação afetiva, são dois campos energéticos que se unem. É o meu e o do meu parceiro ou da minha parceira, né? Então, só por isso, a gente precisa ter muita cautela com quem a gente está se envolvendo. Porque quando a gente une esses campos energéticos, existe essa sinergia energética. E é aí que a gente vai perceber se a gente tem afinidade de alma para viver esse amor de alma, como eu sempre trabalho aqui, que esse é o objetivo, né? Que eu trabalho e que é o que eu levanto a bandeira, né? Não tô falando aqui de relações casuais, tóxicas, abusivas, nada disso. Tô falando de uma relação de alma, onde existe essa afinidade energética, que é uma afinidade de alma, essa sinergia energética. Então, olha só como a gente tem que ter muita cautela com quem a gente está se envolvendo. Porque além do corpo físico, a gente tem esses dois campos energéticos que vão se fundir. E com isso, eu também, além de eu transmitir para o outro tudo aquilo que está vibrando no meu campo energético, eu vou receber o que está no campo energético do outro também. E isso engloba tudo. Engloba os pensamentos do outro, os sentimentos do outro, as emoções do outro. Então, olha só como é profundo esse cuidado, essa cautela que a gente tem que ter com quem a gente está se envolvendo afetivamente falando, né? É muito além do corpo físico. A gente tem no nosso corpo etérico, né? O nosso campo energético, a gente tem os nossos centros de força, os nossos chakras na base da coluna. E quando a gente está numa união com o nosso parceiro, numa intimidade sexual, os chakras, os centros energéticos se fundem, existe uma sinergia energética. E aí a gente transmite e absorve energeticamente tudo do nosso parceiro também. E quando eu falo tudo, é tudo, né? Pensamentos, emoções, sentimentos, obsessores, né? Tudo que tem direito. Então a gente tem que ter muita cautela com quem a gente está se envolvendo. Muita cautela mesmo. Não é uma coisa apenas física. É muito além. E a gente fica com isso ressonando no nosso campo magnético até 6 meses depois. Então, olha só, a pessoa com quem a gente se envolve intimamente, sexualmente, nós ficamos no nosso campo energético impregnado até 6 meses depois. É bastante tempo, né? Então, imagina se eu tô me envolvendo com alguém ali que tá totalmente carregado, denso, pesado, negativo, tudo que pode imaginar de ruim, eu vou absorver isso no meu campo magnético e vai ficar ressonando comigo isso aí por muito tempo. Então, olha quanta coisa que a gente vai absorvendo, né? É bastante coisa pra gente pensar. E sabe que hoje de manhã eu tava vendo um vídeo do Pedro Calabres, que eu gosto muito dele, no canal do YouTube dele, e aí eu até anotei o que ele falava aqui, né? Que ele falou mais ou menos desse tema aqui, né? Falando que às vezes quando a gente... Ele não falou especificamente de migalhas afetivas, mas ele tava falando sobre, por exemplo, um término de uma relação que seja indigna, tipo, onde um não quer mais e aí o outro não aceita, né? E ele usou um termo que eu achei muito legal, que ele fala ali que, por exemplo, num término, e a gente pode adaptar aqui para esse caso de migalhas afetivas, vamos supor, eu tô vivendo de migalha afetiva, né, não tem a reciprocidade do outro, e aí eu me retiro da relação, ou o outro, enfim, não quer mais e tal. E aí ele usou esse termo aqui, ele falou sobre estímulos de instrumento musical afetivo. Ele comparou por exemplo, assim, eu me separei dessa pessoa, enfim, que não é recíproca, e aí é como se eu tivesse um instrumento musical afetivo que cada vez que eu vou lá bisbilhotar as mensagens no WhatsApp, que eu vou stalkear no Instagram, que eu vou ficar relembrando do que eu vivi com a pessoa, ou eu vou ficar pensando no porquê que aquela pessoa não foi recíproca comigo, ou eu lembro do cheiro da pessoa, ou, né, do dia tal que a gente fez tal coisa. Cada memória, cada ação que eu vou fazendo desses pequenos passos é como se eu fosse lá e tocasse nas cordas desse meu instrumento musical afetivo, e isso é como se fosse um vício, porque daí eu vou me alimentando desses pequenos
microprazeres, né? Então, assim, eu não tenho mais a presença da pessoa, mas eu vou me alimentando dessas migalhinhas. Aí, como eu não tenho mais a presença da pessoa, porque eu desejo ela, né? Porque eu tenho essa afeição, esse desejo, esse carinho por ela, mas ela não tá mais ali, ela não pode corresponder. Aí eu vou me alimentando desses microprazeres, dessas migalhinhas, né? Eu vou lá olhar as mensagens no WhatsApp, eu vou lá stalkear o Instagram da pessoa, eu vou ficar relembrando do dia XYZ, eu vou ficar lembrando do cheiro da pessoa e tal. E aí cada vez que eu faço isso, eu tô me auto-sabotando e tô enviando esse estímulo pro meu cérebro desses microprazeres ali instantâneos, já que eu não tenho a presença da pessoa. Só que esses microprazeres que ficam ali sendo estimulados nesse instrumento musical afetivo, como o Pedro Calabres muito bem colocou hoje no vídeo, faz com que depois desses microprazeres instantâneos ali eu tenha dores emocionais imensas. Porque depois disso vem a ressaca moral, vem a angústia, vem a tristeza, ou vem a culpa, vem a vergonha, né? Por que eu permaneço nessa relação indigna? Por que eu permaneço indo atrás da pessoa? Então, a gente precisa cortar esses estímulos no nosso instrumento musical afetivo. É como se realmente fosse um vício. E para isso é preciso cortar esses estímulos. Então, assim, se a gente está vivendo uma relação de migalha afetiva com alguém que não é recíproco, a gente precisa identificar, precisa sair dessa relação e precisa cortar os estímulos. Então, se o meu estímulo é ir lá stalkear o Instagram da pessoa, se eu não consigo ter controle sobre isso, porque é como se fosse um vício, eu preciso ou bloquear a pessoa, né? Talvez não precise ser para sempre, talvez sim, não sei, mas se eu não tenho esse controle porque é um vício, eu preciso bloquear a pessoa, eu preciso parar de seguir a pessoa, eu preciso bloquear no WhatsApp, eu preciso fazer o que for para cortar esse estímulo. Se eu não cortar esse estímulo, eu não vou conseguir adiante. Não vou, porque é como se fosse um vício. Que nem quando a gente tá fazendo dieta, por exemplo, lá no início da dieta, que geralmente é onde é muito difícil, se eu for no supermercado comprar um monte de chocolate doce, botar na despensa e for fazer a dieta, é óbvio que eu não vou conseguir, né? Geralmente a gente não tem um autocontrole assim, né? A gente vai se sabotar em algum momento quando eu estiver lá tentando seguir a dieta e uma hora eu vou lá e na compulsão eu vou ingerir tudo aquilo que eu comprei. É a mesma coisa, a gente precisa cortar os estímulos para que eu supere e saia dessa dinâmica de migalha afetiva. Então, se eu tiver que bloquear, excluir, fazer o que for possível para cortar os estímulos. A Elô perguntou, mas quando existe amor entre os dois? Elô, eu comecei falando que para uma relação afetiva existir, não adianta apenas amor. É preciso duas coisas, é preciso amor e sabedoria. Se numa relação existir apenas amor, ou seja, só o sentimento e não existir sabedoria, não tem relação afetiva. E o oposto também. Se existir só a sabedoria, ou seja, só a razão, só o conhecimento, mas não tem o sentimento de amor, também não tem relação afetiva. Para uma relação afetiva existir, tem que ter amor e sabedoria. Ou seja, eu preciso do sentimento, né, da parte que é aquela unificação com a fonte, com todo, mas eu também tenho que ter a sabedoria, o conhecimento, a razão, a ordem das coisas, o lado racional. É preciso que ambos andem juntos, né, tanto amor quanto sabedoria para uma relação afetiva existir. Sem os dois não existe relação afetiva. Não adianta só o amor não segura a relação afetiva e também só a sabedoria não. É preciso os dois. Então, e aí, né, se existir os dois, aí uma relação afetiva pode sim se desenvolver. Então, assim, depois de cortar esses estímulos, né, como eu falei, eu anotei 5 passos para quem está com muita dificuldade de se desvencilhar, né, de uma relação de migalha afetiva, enfim. Eu anotei 5 passos para ajudar quem está passando por isso e quer e não sabe o que fazer para sair disso, porque eu sei que às vezes pode ser bem desafiador. O passo número 1 aqui para quem tá vivendo isso, tá? Te lembra do teu valor, da tua dignidade. Tenha respeito por ti mesmo ou por ti mesma. Esse é o primeiro passo. A gente precisa saber do nosso valor, a gente precisa ter dignidade, né? Então,
Ficar numa relação de migalha afetiva é não ter respeito pela gente, é não ter dignidade. E a gente precisa se lembrar do nosso valor. Nós somos filhos de Deus, filhos do Criador, e só por isso nós temos o nosso valor. Então, esse é o primeiro passo. Antes de mais nada, te lembra do teu valor, te lembra da tua dignidade, né? Tenha respeito por ti mesmo. O passo 2 que eu coloquei aqui. Tenha maturidade emocional pelo teu comportamento. Porque, gente, a gente não tem como controlar o que a gente sente, né? Seria ótimo se a gente tivesse um botãozinho que liga e desliga, mas a gente não tem. A gente não tem como controlar o nosso sentimento. Eu não consigo controlar de quem que eu vou gostar. Não tem como, né? E geralmente quando a gente entra numa relação, a gente pode se apaixonar pela pessoa e tudo mais. Eu não tenho controle sobre isso, né? É o meu lado emocional. Nós somos seres emocionais, nós somos seres afetivos, que nos afetamos, que trocamos afetos. Então, eu não tenho como controlar de quem que eu vou gostar ou de quem que eu vou me apaixonar. Não tenho como controlar o que eu sinto, mas, todavia, contudo, entretanto, eu tenho sim como controlar o meu comportamento. Ou seja, eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço com o que eu sinto. E para isso, eu preciso desenvolver maturidade emocional, né? Porque eu posso sim, e geralmente é isso que acontece, né? Eu preciso sair de uma relação indigna ainda gostando daquela pessoa, porque eu projetei muitas coisas, criei muitas expectativas, então eu não tenho como controlar, a gente não deixa de gostar do dia pra noite. Mas, quando eu desenvolvo a maturidade emocional, eu controlo o meu comportamento. Então, eu não controlo o meu sentimento pela pessoa, mas eu controlo o que eu faço com esse sentimento. E aí, aquilo que eu falei, eu sei que eu preciso cortar todos os estímulos possíveis, porque é algo que trabalha no meu cérebro como se fosse um vício. Se a outra pessoa não é recíproca, eu preciso ter respeito e dignidade por mim, me retirar da relação e fazer o que precisa ser feito para que eu possa superar de uma forma mais rápida, racional e condizente, né, com quem eu sou. Então, a gente tem que sim desenvolver a maturidade emocional e fazer o que precisa ser feito. Novamente, eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço com o que eu sinto, né? Eu vou desenvolver maturidade emocional. Passo 3 que eu coloquei aqui. Só permaneça onde exista reciprocidade. Essa palavra tem que ser grifada. Reciprocidade. Não permaneça em relações indignas onde não exista reciprocidade. Uma relação afetiva, novamente, é uma relação de troca, onde ambos doam, né? Às vezes a gente vai doar um pouco mais, depois a pessoa doa um pouco mais, e assim a gente vai indo nessa dança. Se não existe reciprocidade, eu preciso me retirar. É isso. Não interessa os motivos da outra pessoa, porque a outra pessoa não pode, tá traumatizada, tá trabalhando não sei o que, tá estudando para concurso, tá? Não interessa as desculpas ou os motivos da outra pessoa. Não interessa. A gente só permanece em relações afetivas onde exista reciprocidade. Onde não existe reciprocidade, a gente precisa aprender a se retirar. Precisamos ter respeito e dignidade por nós mesmos. Então, só permaneça em relações onde exista reciprocidade. Passo número 4 para te ajudar. Saia do momento presente, porque eu sei que nesse momento a nossa mente não para. E aí a gente fica tentando, né, achar as desculpas possíveis, cabíveis, e aquele mix de emoções que vem, né, tudo ao mesmo tempo. Esse é o momento pra gente sair desse turbilhão, desse momento presente e pensar a longo prazo. O que eu quero pra minha vida? Eu quero viver uma relação de alma, como eu falo, de afinidade espiritual. Eu quero uma relação digna, eu quero que da mesma forma como eu me dedico para outra pessoa, que eu também tenha essa reciprocidade em troca, que eu também me sinta seguro, me sinto amado, me sinto protegido, seguro emocionalmente falando, né? Então, esse é o momento de sair do momento aqui, do agora, desse turbilhão de emoções que está acontecendo e focar no longo prazo. O que eu quero para minha vida? Eu quero isso, a pessoa não pode corresponder, pelo menos não nesse momento, né? Então eu me retiro, é isso. Eu preciso parar de olhar para agora e pensar no longo prazo no que eu quero para mim e sair dessa relação. E o passo 5 que eu coloquei para te ajudar é que quando um pensamento negativo vier, porque vai vir,
nesse momento. Quando um pensamento negativo vier na tua mente, substitua esse pensamento negativo por 3 positivos, tá? A cada um pensamento negativo, a gente substitui por 3 positivos. Por quê? Porque a nossa tendência é sempre pensar no pior. O nosso cérebro economiza energia para nossa sobrevivência e a gente tem em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia, e desses 60 a 80 mil pensamentos que nós temos num período de 24 horas, geralmente 95% desses pensamentos são pensamentos repetitivos, pensamentos inúteis, pensamentos de preocupação. E quando a gente está vivendo ou tentando se desvencilhar de uma relação de migalha afetiva, nesse caso, é muito comum, né, que a gente fique ali com os pensamentos negativos ruminando o tempo inteiro a nossa mente. Então, para cada pensamento negativo que nós tiver, a gente vai substituir por 3 positivos, ó, um negativo e 3 positivos. Justamente porque a nossa mente está tão viciada em pensar negativo e não existe isso da gente não pensar, não tem como. Como que a gente faz, então? A gente precisa substituir os pensamentos. E aí, como a gente já está viciado nesse padrão de pensamento negativo, a gente precisa, para cada pensamento negativo, colocar 3 positivos no lugar. É difícil no início? É difícil, mas é prática, é treino, como tudo nessa vida. Então, a cada pensamento negativo que vier, eu vou substituir por 3 positivos. Se eu não consigo pensar em nada positivo, eu posso fazer afirmações. Olha, eu posso agradecer pelo que eu tô tendo agora. Ó, eu agradeço porque eu tenho um copo d'água, eu agradeço porque eu tô respirando, eu agradeço porque eu tenho saúde, eu agradeço porque eu tô viva, eu agradeço porque eu tenho internet. Enfim, né? A gratidão é uma ótima forma da gente substituir os pensamentos negativos. Pode ser pelas coisas mais básicas do dia, mas esse é um exercício que é bem, bem importante. A cada pensamento negativo que eu tiver, são 3 positivos no lugar, até que esse ciclo vicioso vai dando um tempo e a gente vai então conseguindo esparçar os pensamentos negativos, né? Então, esses 5 passos eu coloquei para quem tá passando por isso, tá tendo muita dificuldade, para te ajudar. E aí tem umas outras coisinhas aqui que eu anotei que eu queria falar para também gravar na memória de quem tá passando aí por esse ciclo e não consegue sair. Tem uma frase que diz assim, ó: se custa a sua paz, é caro demais. Se custa a sua paz, é caro demais. Vou lembrar o que eu falei lá no início. O objetivo de uma relação afetiva é colocar asas nas nossas costas para a gente voar mais alto com o nosso parceiro e não uma âncora que nos afunde pro fundo, né? Então, se custa a nossa paz, se eu tô tendo esses períodos de angústia, de tristeza, de insegurança, de incerteza, de vazio, se tá ali, eu nunca tô em paz, eu tô sempre com um monte de emoções e sentimentos que estão desregulados dentro de mim, é porque realmente é caro demais. Porque lá na frente vai me custar muito caro a minha saúde emocional, minha saúde mental, muitas vezes a saúde física. Então, se custa a minha paz, é caro demais. Esse é um norte pra gente identificar se a gente tá ali suportando uma relação de migalha afetiva, né? E outra coisa, a gente não vai conseguir enxergar o nosso valor em lugares em que não conseguem valorizar a nossa presença. Porque isso é uma outra grande falha nossa. Às vezes a gente acha, não, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho, porque ali na frente essa pessoa vai ver o quão maravilhosa eu sou, vai ver, nossa, eu vou fazer de tudo um pouco mais, eu vou me doar ainda mais, eu vou suportar um pouco mais, eu vou, sabe, essa pessoa vai enxergar assim que eu sou, nossa, a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não vai, gente, não vai. Se não tá tendo reciprocidade, a gente não pode permanecer no lugar onde a nossa presença não é valorizada. Lembra que eu falei lá no início que a diferença, o oposto do amor é o apego, e o finalzinho da palavra apego é ego? Ou seja, nesses casos a pessoa ela enxerga a gente como uma utilidade. Eu estou ali porque eu tô tendo uma utilidade para essa pessoa, né? Seja uma utilidade para sexo, seja uma utilidade para tempo, porque aí a pessoa usa o nosso tempo para conversar, para desabafar, para uma companhia, enfim, mas ela tá vendo uma utilidade na gente. Ela não tá enxergando a gente como nós em essência, né? Como nós somos em essência. Ela não nos olha pela nossa autenticidade, só pela nossa utilidade. Então,
Não tem como a gente permanecer num lugar onde o nosso valor não é reconhecido, porque a pessoa não vai enxergar. É a gente que tem que se retirar. Outra coisinha que eu coloquei aqui, eu gostei muito de uma frase que o Carpinejar colocou, acho que foi essa semana, ele escreveu assim, o Fabrício Carpinejar escreveu assim, ó: você pensa que a pessoa o ama, mas ela só gosta da sua disponibilidade. Que é o que eu comecei falando, né? Que às vezes as pessoas só estão com a gente pela nossa utilidade e não por quem nós somos em essência, né? Então a gente precisa se retirar. Quando a gente está vivendo nessa situação de migalha afetiva, a gente que tem que tomar posse, né, as rédeas da nossa vida e se retirar. Eu preciso estar com quem decide estar comigo. Eu preciso estar com quem me olha, com quem me enxerga, com quem me aceita, né? Eu não preciso ficar nos lugares que eu não caibo, que eu não tenho espaço, né? A gente precisa aprender a gostar de quem gosta da gente. Anotem isso, a gente precisa aprender a gostar de quem gosta da gente, né? Um relacionamento perfeito não existe, claro que não existe, né? Mas uma relação saudável, de afinidade, ela é muito possível. Ela existe e é muito possível. Mas para isso a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E se eu tô ali numa relação indigna, eu preciso saber me retirar dessa relação para dar espaço para que uma outra pessoa que quer o mesmo que eu chegue na minha vida, né? São dois seres imperfeitos que estão dispostos a fazer dar certo. Mas para isso tem que existir a reciprocidade, né? E tem uma outra frase que eu compartilhei nos meus stories esses dias do Bert Hellinger, que eu até anotei para lembrar de falar hoje, que diz assim, ó: isso de amar sem esperar nada em troca é bonito nos contos de fadas, mas na vida real, um amor maduro exige um delicado equilíbrio entre dar e receber, pois tudo aquilo que não é mútuo é tóxico. Olha essa frase do Bert Hellinger, né? Com tanta sabedoria, né? E é exatamente isso. Tudo aquilo que não é mútuo, ou seja, que não tem reciprocidade, é tóxico, né? Às vezes eu mesmo tô sendo tóxico comigo, porque só eu tô me doando ali, a outra pessoa não tá doando nada, então eu tô sendo tóxico comigo. Então eu preciso sair dessa relação, né? Aí, outra coisa que eu anotei aqui, ó: todo afeto é uma porção generosa de cura. Permita-se ser afetado por quem está disposto a te querer bem. Então, de novo, gente, né? Resumindo, a gente precisa aprender a gostar de quem gosta da gente, né? A gente não tem que idealizar a outra pessoa e colocar um carimbo, eu quero que seja ela, eu vou fazer a forceps dar certo. Não, gente, a gente precisa saber se retirar quando não tá sendo recíproco, né? E para terminar aqui, hoje também falando do Carpinejar, que deu acaso também, hoje no fim da tarde eu vi que o Fabrício Carpinejar colocou um texto lá. Na verdade era mais ou menos de uma seguidora dele que mandou pra ele dizendo que era sobre o luto, tá? O luto do fim do relacionamento e tal, e ela escrevia lá pra ele que preferia que o marido tivesse morto do que se separado, né? Que ela já faz 2 anos que se separou e não consegue aceitar, enfim, né? Era sobre o luto. Mas eu gostei muito do fim do texto, que o Carpinejar escreveu assim, ó: porque ela ali falava pra ele, né, no texto que ela escreveu, na carta que ela escreveu pra ele, ou na mensagem, enfim, que ela queria muito se vingar desse marido que já faz 2 anos que se separou e tal, e que ela não consegue seguir adiante. E aí ele falou o oposto pra ela. Ele escreveu assim, que ela não deveria se vingar. E aí ele escreveu assim, ó: se fosse eu, ele botou assim, ó: eu me desafiaria a ser cada vez mais realizado. Eu mostraria que ele foi um rascunho da minha versão aprimorada. Você não sofre de saudade, mas de imaginação. Não sofre por aquilo que recebeu de bom, porém por tudo aquilo que não recebeu, que não aconteceu. Eu achei muito interessante esse final, porque é isso. Na verdade, a gente acaba nas migalhas afetivas projetando coisas, idealizando na nossa mente o que não aconteceu. Imaginando, né, fatos, situações, eventos que não aconteceram. Né? Então não é a realidade que a gente sente falta e sente saudade, na verdade é a imaginação, é a idealização daquilo que a gente criou. Mas como o Carpinejar escreveu muito bem ali, ele escreve ali, né:
eu mostraria que ele, ou ela no caso, foi um rascunho da minha versão aprimorada, ou seja, o que eu não pude viver aqui nessas migalhas, eu me retiro, porque isso foi só um rascunho. Porque agora sim, eu peguei o aprendizado, vou fazer o melhor e agora, por honra, eu vou viver uma história de amor assim, top das galáxias com alguém que seja recíproco e que quer a mesma coisa que eu. E eu vou parar de viver, né, nas migalhas afetivas, porque eu sei o meu valor, eu tenho dignidade por mim, né? E eu me respeito. Então eu me retiro dessa dinâmica, seguindo aqueles passos ali que eu deixei. Eu acho, gente, que é isso. 50 minutos de live, eu tô tentando diminuir para 30 minutos. Gente, mas como é difícil falar pouco. O Bruno falou, a parte mais difícil é se retirar. É verdade, concordo que é difícil, porque a gente gosta da pessoa, né? Geralmente. Mas a gente gosta dessa parte idealizada, na real, né? É a gente projetando na outra pessoa. E aí, para isso, né, pra gente conseguir se retirar, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, que é, como eu falei ali, cortar todos os estímulos possíveis, porque é como se fosse realmente um vício. Tanto que existem estudos que mostram que no nosso cérebro atua como se fosse um vício mesmo, né? Na mesma parte do cérebro onde as drogas atuam no nosso cérebro, porque realmente é como se fosse um vício. Então, para isso eu preciso fazer o que tem que ser feito. Tem que ter maturidade emocional, desenvolver maturidade emocional, cortar os estímulos todos para que eu me retire dessa dinâmica, levando em conta aqueles 3 As que eu falei, né? Autorresponsabilidade, eu preciso ter responsabilidade comigo, eu não entrego a minha vida na mão de outra pessoa. Autoconhecimento, né? Aí eu vou desenvolvendo a minha maturidade emocional para me conhecer e saber o que está acontecendo e o que eu tenho que fazer, e aí partir pro 3º A, que é de ação. Faço o que tem que ser feito. E é isso, né? Eu não vou deixar que minhas emoções me comandem, porque eu tô tomando as rédeas da minha vida. Acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, sugestão, alguma coisa e quiser me escrever no chat, fiquem à vontade. Eu separei esse conteúdo aqui para ajudar um pouquinho quem tá passando por isso. Eu sei que não é fácil, acho que todo mundo aqui já passou, né? Eu acredito que não tem ninguém que não tenha passado por uma situação assim. Mas depois, à medida que a gente vai amadurecendo, entendendo e tomando as rédeas da nossa vida, quando a gente se depara com alguma situação assim, a gente já consegue sair de uma relação indigna, porque nós merecemos ser felizes, né? Nós merecemos tudo de bom. E aí, para finalizar, se ninguém vai colocar nada no chat, eu queria, né, para quem está, principalmente para quem está passando por uma situação assim, que eu sei que às vezes bate a solidão, bate a carência, bate aquela sensação e crença de não merecimento, e muitas vezes a gente esquece que a gente pode se dar o autoabraço. Será que alguém aqui já se deu o autoabraço? Gente, o autoabraço é uma prática terapêutica que faz tão bem pra gente. E aí eu vou convidar quem quiser fazer. O autoabraço é uma prática que vocês podem fazer sempre. Vocês podem fazer quando vocês acordam ou quando vão dormir. Às vezes a gente tá assim se sentindo tão para baixo e a gente não tem outra pessoa para nos dar um abraço às vezes, e a gente esquece que a gente tem 2 braços no geral, né? E que a gente pode e deve se dar o autoabraço. Então quem quiser eu vou convidar para que cada um se dê um abraço apertado, assim, sabe? E aí, quem tá se abraçando, percebe aí que tu tem os teus braços, que tu pode te abraçar, percebe que tu sempre tem a ti. Olha, tenta sentir que tu tem aí o calor das tuas mãos, que tu consegue sentir o aperto dos teus braços em ti mesmo, que tu realmente pode te acolher nesses momentos. Percebe o acolhimento dentro do teu próprio corpo. Sente aí que tu consegue estar contigo mesmo e que esse acolhimento se faz presente. Então, eu convido aí para quem nunca deu o autoabraço, que comece a se dar esse autoabraço. Ai, obrigada, Daisy, que legal. Que bom que tu gostou, obrigada. O autoabraço, gente, é a gente com a gente mesmo, né? E aí a gente começa a perceber que a gente tem valor, que a gente é digno, que nós somos filhos de Deus, né? Filho do Criador, e que a gente não merece migalhas afetivas, a gente merece tudo de bom, né? Então, lembrem do autoabraço, né? Não só dos momentos que estiverem se sentindo muito para baixo, mas
Começa a praticar o autoabraço, tu vai ver o quanto que tu te sente muito melhor. A gente se sente muito acolhido dentro do nosso próprio corpo. E às vezes a gente esquece, né? Uma prática terapêutica tão simples e tão poderosa. Gente, eu acho que é isso, né? 55 minutos de live. Eu vou salvar aqui, vou deixar no meu Instagram, vou deixar lá no meu canal do YouTube também, no Vida Bem Feliz. Quem quiser assistir de novo, quem quiser compartilhar com alguém. Agradeço muito a presença de vocês. Desejo amanhã um feriado, né? Quarta-feira de feriado para quem vai fazer feriado. Com tudo de bom. Lembrando que a gente sempre merece o melhor, que a gente tá sempre amparado, que a gente nunca tá sozinho. E que sim, a gente merece viver um amor daqueles assim de alma, né? Tá bom? E aí, terça que vem, a gente está aqui para nova live terapia da semana, tá bom? Um beijo grande, que vocês tenham uma semana abençoada e muito, muito obrigada pela presença aqui. Beijão, tchau, tchau.